Olá, meus amigos e amigas, no vídeo de hoje eu trago um tema muito especial. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vou falar aqui sobre crimes biométricos e, para isso, eu vou lembrar também um filme muito interessante estrelado por Tom Cruise chamado Minority Report. Eu acho que vocês devem ter assistido. Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses dois temas. Okay, Jad, what's coming? Double homicide, one male, one female. Killer's male, white 40s. Set up a perimeter and tell them we're en route. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. Give the man his hat. The future can be seen. All we have to run on are the images that they produce. We see what they see. There hasn't been a murder in 6 years. There's nothing wrong with the system. It is perfect. I agree. Murder can be stopped. Tell me exactly what it is you're looking for. Flaws. You ever get any false positives? We are arresting individuals who have broken no law. But they will. The fact that you prevented it from happening doesn't change the fact that it was going to happen. The system can't be wrong. You say something, Chief? No. You're in a lot of trouble, John. I have a warrant in my pocket that says murder. Don't run. You don't have to chase me. From 20th Century Fox He set me up. He set me up. and DreamWorks Pictures. Who's the victim? I've never heard of him, but I'm supposed to kill him in less than 36 hours. He's coming here to get her. Tom Cruise I need your help. You contain information. I need to know how to get at it. in a Steven Spielberg film. I have to know. I have to find out what happened in my life. You tell me, who was it that set this up? I don't know. How about now? On June 21st, everybody runs. Minority Report. Minority Report é um filme que foi lançado no ano de 2002. Foi dirigido pelo cineasta Steven Spielberg e tinha como ator principal Tom Cruise. Nele, John Anderton, personagem interpretado por Tom Cruise, trabalha numa divisão da polícia de Washington, chamada Divisão Pré-Crime, onde ele e seus companheiros fiscalizam, visualizam em telas insights que três paranormais chamados de precogs ou precogs, que vem da palavra precognição, espécie de pessoas capazes de prever acontecimentos, que estão ali ligados por máquinas a uma tela de TV. E essa divisão pré-crime, onde o Anderton trabalha, a tarefa dele lá é justamente ficar olhando esses insights que os paranormais têm para antecipar possíveis crimes e agir. Ou seja, quando eles vislumbram naqueles insights dos precogs que aparecem nas telas algum crime que está em andamento, ou seja, não foi cometido ainda, mas tudo indica que virá a ser cometido, ele sai para agir. Eles são destinados a irem atrás, descobrir num curto espaço de tempo, o mais rápido possível, a identidade do provável autor e o local onde aquele crime poderá ocorrer. Então por aí vocês já tiram como é interessante. O crime não ocorreu, né? Todo crime ele ocorre e só depois geralmente vai se ficar sabendo dele. No filme, que é inspirado numa obra de ficção científica do escritor Philip K. Dick,
você tem um futuro onde a tecnologia de reconhecimento facial já alcançou um nível tal que a segurança das polícias é baseada nessa capacidade de previsão de acontecimentos. E aí eles colocam esses precogs que são paranormais, capazes de ter esses insights. Pois bem, além desse aspecto interessantíssimo, que já daria para fazer vários comentários, nós temos mais, né? Então, essas cenas que os paranormais veem são transmitidas para a TV e são coisas que ainda não aconteceram. E a incumbência de Anderton é, então, identificar a partir das imagens oferecidas quais são as pessoas envolvidas, qual o futuro ou provável autor daquele crime, ir para o local exato e prender o delinquente. Pois bem, desde seu lançamento, esse filme Minority Report já foi objeto de estudo acadêmico de vários lugares, em várias universidades e faculdades de direito, sobretudo, e aqui esse vídeo tem uma reflexão filosófica, mas também tem detalhes da criminologia e do direito. Por quê? Porque o crime ainda não ocorreu. As sociedades atuais trabalham com a persecução criminal sempre em perspectiva, ou seja, o crime já ocorreu e depois você vai atrás desses supostos autores. Mas no filme isso se inverte. O crime sequer ocorreu e alguém pode vir a ser preso sem ter cometido o crime ainda, porque se foi uma visão de um provável futuro que os precogs viram, que aqueles paranormais que trabalham para a divisão de investigação da polícia pré-crime viram, o crime não ocorreu, portanto não há crime. Na verdade não há crime. Fazer essa análise pelos sistemas penais e pela lógica e do raciocínio jurídico criminal, penal, criminológico de hoje, isso não teria sentido, porque você só pode punir alguém, e melhor ainda, você só pode prender alguém, processar alguém, julgar alguém, depois que esse alguém cometeu um ato ilícito. No filme, esse momento ele é antecipado, porque você não cometeu ainda, mas já pode ser preso para não cometer. E aí a gente vai fazer um link com uma linha de estudo da criminologia atual chamada criminologia atuarial, que trabalha com essa mesma noção aí, de usar cálculos, estatísticas, planos estratégicos, avaliações de risco, para fazer uma espécie de gestão dos sistemas de segurança, a fim de que a polícia possa neutralizar indivíduos potencialmente perigosos para a sociedade. Quem são esses indivíduos? São criminosos reincidentes, aqueles que você sabe que se você prender e depois soltar, ele vai voltar num tempo muito breve a cometer outros ilícitos. E isso já está em curso. Alguns lugares do mundo já trabalham com essa perspectiva de uma criminologia e de uma política criminal, uma política pública da segurança no sentido de prever e antecipar certos eventos, neutralizando predadores sociais, que são esses indivíduos que você sabe que vão voltar para o crime. Eles não têm ressocialização, eles não têm reeducação, e isso já foi provado de alguma forma. E aí eu me lembrei disso porque o filme do Tom Cruise fala de uma realidade que hoje nós já começamos a ver acontecer. O outro lado, que é muito interessante, que eu trago para nossas reflexões, ainda tendo por base o filme e fazendo paralelo com a criminologia contemporânea e com a visão do direito e da própria filosofia com base nos aspectos problemáticos que ocorrem quando desses fatos, é que as tecnologias de reconhecimento facial e monitoramento estão se propagando lentamente, mas começam a ganhar espaço em vários lugares. Nós temos já hoje nos Estados Unidos, em cidades pequenas, testes com câmeras, sistemas de câmera, circuito de câmera, com softwares de reconhecimento facial, onde todas as pessoas que passam na rua têm seus rostos escaneados e vão para um banco de dados.
de dados, e esses dados também vão ser cruzados para saber se aquela pessoa é um cidadão de bem ou não, se ele tem passagem pela polícia, se ele é processado, enfim. Na China, eu já falei num vídeo anterior, e vocês devem, quem ainda não assistiu pode rever, ele está aqui no meu canal. Já falei que a China já faz uso de um controle social com base em monitoramento de câmeras e monitoramento pela internet, pelas redes sociais, e que tem empresas que trabalham com reconhecimento facial, que já desenvolveram vários softwares bem modernos e bem avançados que fazem isso. Na Inglaterra também, por sinal, já existe alguns modelos baseados nesse tipo de controle e de câmeras de reconhecimento com tecnologia biométrica. E essa tecnologia de reconhecimento biométrico facial, que já é uma realidade, só que ela ainda não tem um plano muito vasto, ela começa a se propagar. Lembra também algumas cenas do filme onde o Tom Cruise passa num shopping center e as câmeras todas leem a face dele, fazem uma espécie de escaneamento, descobrem que é ele, e ali naquela sequência uma série de propagandas são mostradas para ele, porque já prevendo a possibilidade de ele ser um consumidor daquele tipo de produtos. Isso não está muito longe de acontecer, na verdade nós já temos até como isso acontecer. No Japão já existem sistemas que fazem um trabalho bem parecido com o do filme Minority Report. Só para lembrar que o filme é de 2002, então em 2002 o filme já tinha, ou o diretor Steven Spielberg já tinha conhecimento talvez do desenvolvimento dessas tecnologias e antecipou no cinema, como é muito comum. O cinema costuma antecipar eventos científicos e tecnológicos nessas suas ficções, mas que tem uma base de realidade. Nesse caso tem. Muito interessante esse detalhe que eu trago aqui para vocês. A outra questão também que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, ainda falando disso, é que essa realidade vai revolucionar os sistemas de segurança no mundo, e nós seremos identificados a todo momento em todos os lugares. Há um lado muito bom nisso, que é justamente a capacidade de você poder encontrar rostos de criminosos andando pela rua, e, se possível, se necessário, cercar-se de determinados cuidados, próprio sistema de justiça, ou melhor dizendo, o sistema de segurança pública. Em que pese o fato de que aí vai entrar o lado problemático, como sempre aqui, se você, apesar de tudo, tendo um antecedente criminal, mas você não está praticando nenhum crime, não há, em tese, razão nenhuma para que você seja abordado numa rua, ou preso, ou detido, ou averiguado, mas isso poderá acontecer. Uma outra questão que eu vou colocar diz respeito à possibilidade de se constituir um mercado negro, ou em torno de criminosos que tentem burlar esses sistemas ou hackeá-los para fazer uso desses dados, dessas imagens, e até talvez obter algum ganho financeiro com isso. Isso pode vir a acontecer, tentar burlar ou fraudar esses softwares ou esses sistemas de segurança para não se deixar prender, por exemplo, para que não sejam descobertos. Outra questão que diz respeito também a uma realidade que vai ser muito, muito, muito forte nos próximos anos, e ainda falando de reconhecimento facial, está no próprio Facebook, no Google e nas outras redes sociais, mas principalmente nessas, porque o sistema, aqueles algoritmos e mecanismos de reconhecimento facial, se vocês prestarem atenção lá no Facebook, eles estão cada vez melhores, e eles reconhecem lá, você posta uma foto, alguém posta uma foto sua, rapidamente ela aparece para você, é você nessa foto, e aí você vai dizer se é ou não. Digamos que você não se identifique naquela foto, você não reconheça, mas outra pessoa que te conhece pode marcar você e dizer, não, esse aí é ele mesmo, é o Rogério, é Pedro, é João, é Maria. E aí esses dados seus
são confirmados, às vezes por você mesmo. E a pergunta é: que uso pode ser feito disso para fins de segurança pública e para controle das atividades dos cidadãos? Ou seja, você não está fazendo nada demais, mas você está com todos esses seus dados em algum lugar. Em algum lugar eles estarão num banco de dados de segurança pública do seu país ou de outros países, talvez. E aí de repente você pode ser encontrado em outro lugar ou na sua própria casa. Enfim, eu não sei o que isso pode comprometer a vida de alguém, mas com certeza a nossa privacidade já foi, não existe mais. E cada vez nós teremos também o controle sobre as nossas atividades, não só mais o fim da privacidade, mas o controle das nossas liberdades na mão dessas novas tecnologias de segurança, de reconhecimento facial e de biometria. E eu falei desse mercado negro que pode acontecer, criminosos que vão tentar burlar, hackear isso daí, ou até pegar para prejudicar alguém, colocando algo que não é. E mais outro detalhe que eu gostaria de lembrar, que os sistemas falham, as máquinas falham, os computadores falham e os sistemas também têm seus bugs, seus problemas. Pode acontecer de um dia alguém ser identificado erroneamente como um bandido ou um criminoso. Seu rosto ser escaneado na rua ou em algum local e você ser tomado erroneamente por uma outra pessoa. E se acontecer, como acontece no Minority Report, antes mesmo de você fazer qualquer coisa e não ter praticado crime algum, você vir a ser preso, detido para averiguação, alguma coisa dessa natureza. Ou pior, se houver um mandado de busca ou de prisão, melhor dizendo, contra aquela pessoa, se você for confundido ou confundida. Isso daí é muito grave, a gente tem que pensar também nessa possibilidade. A aquisição também dessas tecnologias, portanto, como vocês veem, meus amigos e minhas amigas, ela vai ser maior e os sistemas de segurança pública vão fazer uso delas, não todos, claramente, mas principalmente em alguns países que já têm uma política criminal de neutralização dos predadores sociais e de tentativa de fazer uma gestão da segurança no sentido de não deixar que os crimes aconteçam ou de minimizar os riscos de um crime acontecer, sobretudo buscando aqueles criminosos reincidentes que você sabe que ele vai voltar para praticar várias e várias vezes, e obviamente talvez outros que vão praticar pela primeira vez algum crime possam vir a ser também descobertos. Outra questão biométrica que vai acontecer também é o surgimento de clínicas ou de médicos especializados em mudar os perfis genéticos, os perfis biométricos das pessoas. Já aconteceu de uma chinesa que foi presa no Japão, depois de ter conseguido entrar lá, acho que ela entrou irregularmente, e o que foi que ela fez? Ela procurou cirurgiões no Japão, na China, que trocaram as suas digitais. Então as digitais dos dedos direitos passaram para a mão esquerda e dos dedos da mão esquerda passaram para a mão direita, e com isso ela conseguiu burlar algum sistema biométrico e entrou, mas depois foi descoberto que não era ela, ou melhor, que era ela e que ela entrou ilegalmente. E outra questão também são os traços, né, faciais. Muita gente vai, para não ser reconhecido, vai buscar cirurgiões para mudar características suas. Pois bem, muita coisa interessante, e esse filme me lembrou isso daqui e fez uma conexão muito forte. Em 2002, então, né, já falava sobre questões que hoje nós já temos. Estados Unidos, Japão, China, Reino Unido já trabalham com sistemas de câmeras que reconhecem faces das pessoas. E a Facebook e o Google também já fazem isso há muito, muito tempo com todos os nossos rostos, né? Os nossos rostos que são reconhecidos. Para fechar ainda essa nossa reflexão sobre um filme muito interessante e que traz questões problemáticas em relação à criminologia, em relação ao próprio direito penal, como é que você pode punir alguém por um crime que não aconteceu, um crime que ele ainda não praticou, só numa especulação de que ele poderá praticar esse crime. Tá certo? É certa essa conduta, se ela vier a acontecer? Essa questão se põe no filme, dentre outras. Essa foi só uma que eu trouxe para vocês aqui.
E para finalizar, falar que esse problema também vai continuar mais forte ainda, porque os nossos celulares, os nossos aparelhos de telefonia móvel, eles têm vindo agora com reconhecimento facial, reconhecimento das nossas digitais, ou seja, só desbloqueia com sua digital. Então sua digital está lá em algum lugar, alguém já conhece a sua digital, não precisa ir no Serviço de Segurança Pública para procurar lá no Instituto de Identificação a sua digital. Se você fizer alguma coisa errada, a lei vai te buscar rapidamente. Com a voz, porque os celulares também desbloqueiam com o uso da tua voz, então há um registro da sua voz. Se você for gravado numa situação, eles vão poder parear para saber se é verdadeiramente você que está ali falando. E por último, a questão dos olhos, né? Da retina, do reconhecimento do globo ocular. Então, muitos dos nossos aparelhos já desconectam, já desbloqueiam com o reconhecimento, com a leitura da sua íris. Mais um dado que todos esses sistemas têm nosso. É impossível da gente fugir disso daí. Eu só espero que essa criminologia atuarial não se expanda pelo mundo todo e que os precogs e os departamentos de pré-crime não passem a existir de fato e fiquem só lá na obra do Philip K. Dick e no filme Minority Report. Trouxe para vocês essas reflexões porque eu acho que elas são seríssimas e gravíssimas, que envolvem a nossa liberdade.